Gente do céu, como é que a pessoa atrasa 1 minuto para fazer uma coisa online? Tem que ajeitar a gravata, que maravilhosa. Amanda, tudo bem? Gente do céu, tudo bem? Silas, tudo bem, Caroline? Ai, que maravilha, um cafezinho? Hum. Gente, vocês acham que esse é um bom horário para fazer live? Porque eu tenho convidado gente tão legal, porque eu gosto de conversar. Então eu tenho convidado gente que eu queria conversar. Que deve, em vez de conversar sozinha, por que eu não converso aberta com todo mundo? Por isso que eu faço live. Então hoje vai ser filosofia. Nós vamos falar dos estoicos. Você sabe o que são os estoicos? Gente, se você não sabe, não dá para viver no século XXI. Então, nós vamos falar dos estoicos. O professor está chegando aí, Vilauba. Mas eu queria saber o que vocês acham, gente. Só um pouquinho. Eu acho que eu fiz uma coisa errada aqui. Cadê o Vilauba? Nós vamos falar com o professor de filosofia Vilauba. É Rodrigo Vilauba. Eu não sei, parece que ele gosta de chamar ele de outro nome, mas eu chamo assim. E daí, ele não chegou aqui ainda, deve estar chegando. Eu queria saber o que vocês acham desse horário. É melhor mais tarde. Porque daí eu queria mais gente, né, para aproveitar essas conversas maluquerras que mais que a gente está tendo aqui. Então, o meu objetivo de fazer live, estou procurando um professor aqui, se ele está aqui. E é um professor jovem, maravilhoso. Cadê você, Vilauba? Tá aqui ele, ó. Tá ótimo. Tá ótimo, vamos chamar ele. Tá ótimo. Então, gente, fala se vocês acham que esse horário é bom, se vocês querem um outro horário, se mais tarde. Se vocês querem mais tarde, a gente muda para mais tarde. Eu estou pensando nisso, porque eu estou achando que 5h30 está um horário meio cedo, né? O pessoal prefere assim, sei lá, 10 horas da noite, 11 horas da noite. Eu queria fazer de madrugada, para quem tem insônia. Ai, gente, o que é isso? O que abriu aqui? Vilauba maravilhoso! Oi, tô aqui, cheguei. Menino, como é que eu te chamo? Rodrigo de Vilauba? Do que te chama? Muita gente me chama de Vilauba, a maioria do pessoal lá no IED mesmo me chamam de Vilauba. Pode me chamar de Vilauba, de Rodrigo. Você tem um jeitinho de falar bem livre, leve e solto, né? Bem jovem, gostei, Vilauba. Fazia tempo que a gente não se via, né? Olha, faz uns Fazia. 2. Porque foi quando eu fiz aquele curso lá. Ai, que aula maravilhosa. Foi uma experiência muito bacana para mim. Menino, Muito bom. então, gente, esse é o Vilauba. E o Vilauba, fala assim rapidinho de você. Não precisa falar 3 dias de você, rapidinho. Quem é o Vilauba pelo Vilauba? Porque para quando fala Vilauba, eu lembro filosofia. E uma filosofia boa. O que é você por você? Eu gosto de pensar em mim como um professor. Essa é a minha principal atividade há muito tempo, né, profissional, né? Sou uma pessoa, acho que inquieta, assim, gosto muito de aprender. Acho que essa é uma outra característica muito forte minha também. E gosto muito de compartilhar com as pessoas as minhas inquietações, né? As minhas jornadas aí em busca de um sentido das coisas. Acho que esse sou eu. Esse é isso, gente. Eu acho que esse é o DNA do professor, né? Professor é assim, né? É uma coisa engraçada. Todo professor que vem fala, eu gosto de aprender, eu sou curioso e eu gosto de passar para frente as coisas, né? Eu acho que isso é o DNA do professor. Gente, por que eu chamei o Vilauba aqui? Prestem bem atenção. Porque ele é amigo de um outro professor mais louco ainda que é o Piazza, né? Você conhece o Piazza? O Piazza Conheço. é professor de darwinismo digital. E nós convidamos o Piazza para fazer um evento que chamava assim, Summit 2030, que era para falar dessa fase dos anos de 2020 até 2030 e como que tudo... Eu falei assim, será que o futuro não mudou? Porque está mudando tanta coisa, então o que eles estavam pensando no futuro mudou. E daí, o danado do Piazza veio aqui e falou dos estoicos. Hoje as pessoas viverem no século XXI, para aguentar tudo que está acontecendo, é a era do caos, e disso, daqui, precisam ser estoicos. E todo mundo, estoicos? É de outro planeta? É extraterrestre? E eu achei genial. Agora eu falo que eu sou uma estoica. E daí, assim, na palestra dele, ele não falou muito que era estoico. Ele só falou assim, que os estoicos trocaram o medo pela prudência. Galera, vamos chamar mais gente para vir aqui, porque esse negócio vai ser muito bom. Põe a flechinha aqui, chama o povo, chama o povo. Vamos aqui com muita alegria saber o que é estoico, porque se você não for um estoico, você está fudidinho no século XXI. Entenderam? Então, olha lá, o professor Piazza falou assim, que o estoico muda o medo pela prudência. Quer dizer que nós vamos ter muito medo aqui nesse século XXI e nós temos que mudar pela prudência. 1. 2. Ele muda a dor pela transformação.
Ele substitui a dor para a transformação. Então, tem dor, mas a dor para ele chama-se transformação. Já deletou a dor. E daí ele muda, erros, ele não erra, ele tem iniciação. Ai, gente, isso não é lindo? Eu não vou errar mais, é só iniciação. E, gente, eu estou cheia de iniciação aqui. E outra é o seguinte, desejo para o empreendedorismo. Gente, o mundo vai ficar muito fácil. Se você muda medo, dor e erros e desejo por prudência, transformação, iniciação e empreendedorismo, século XXI maravilhoso. Então, o Vilauba vai contar para a gente quem que são esses estoicos. Gente, porque faz tempo que esses estoicos viveram. Ô, Vilauba, como é que a gente pode perceber, quer dizer, vamos contar quem são os estoicos com o objetivo de mostrar a importância disso hoje, no século XXI, desses pensamentos, de como eles eram, de como eles enfrentavam a vida. Vamos nessa? Vamos nessa. Então, a gente pode dizer assim que os estoicos, eles foram filósofos que viveram e tentaram responder a um tempo em que havia uma crise. E, nesse sentido, eles são parecidos com a gente, porque a gente também percebe que a gente está numa crise, né? No caso deles, eles viviam um período em que eles percebiam que aqueles valores que sustentavam, né, a civilização grega, né, valores políticos, valores morais, eles começavam a apresentar, né, uma decadência. Né? E eles procuraram, então, levar a filosofia, né, para o espaço público, né, para o pórtico, né, onde eles filosofavam, inclusive é o que dá nome para essa corrente da filosofia, né, e procuraram oferecer algumas possibilidades de pensamento, né, e de respostas para essa crise dentro da qual eles viviam. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente pode usar para identificar uma semelhança entre os estoicos, o que eles faziam e o que a gente fazia, é essa vontade, essa necessidade de reinvenção diante de uma crise. Fica, que ano que era isso? Nós estamos falando de que ano? De que época? É antes de Cristo, depois de Cristo? De onde nós estamos falando? Então, os estoicos originais, eles eram gregos. E eles viveram num período, né, que é um pouco anterior, assim, em termos de séculos, até que é uma boa duração, né? Assim, alguns 2, 3 séculos, né, antes. Porém, essa linha, né, de pensamento filosófico, ela vem avançando ao longo do tempo e ela chega até o Império Romano. Então você vai ter filósofos gregos, né, estoicos, mas você vai ter também muita influência dos estoicos, do pensamento estoico, entre os romanos, que afinal de contas herdaram uma série de entendimentos de mundo, né, de modelos de pensamento dos gregos. Então nós estamos falando de um período que começa antes de Cristo, mas que tem ainda representantes muito fortes num período muito próximo ao período em que Cristo viveu. Ah, tá. Me fala uma coisa, e a reinvenção, essa palavra, que eu pensei que era uma coisa tão moderna, quer dizer, essa reinvenção já vem, o ser humano vem se reinventando através dos séculos, desde antes de Cristo, a gente tem que estar se reinventando o tempo inteiro. Gente, porque é muito forte essa palavra. Reinvenção é uma palavra forte para mim, né? E que hoje em dia a gente usa muito. Mas daí quando você fala de uma certa intimidade desses estoicos lá, falaram então numa crise, vamos se reinventar. Gente, nós vivemos em crise todos os milênios do planeta Terra. Quer dizer, já é uma coisa antiga a reinvenção. Com certeza, né? A gente já pensou que o mundo fosse acabar diversas vezes, né? E, na verdade, quase toda vez que a gente pensa que o mundo vai acabar, um mundo, de fato, fica para trás, né? E um outro mundo, ele é inaugurado, né? Então, existe esse movimento perpétuo, né, de repensar, né? E nesse repensar os mundos possíveis, a gente está sempre enterrando o mundo e está sempre dando a luz a novos mundos. Né? Então, isso é uma coisa que acompanha o ser humano há muito tempo. Gente, adorei. Vou escrever enterrando mundos e dando luz a novos mundos. Essa frase é sua, porque eu vou usar. Dando luz a novos mundos. Genial isso, não? A novos mundos. Me fala uma coisa. O ser humano tem sempre a sensação que o mundo vai acabar. Isso é uma repetição, né? Será que é um medo? Por que a gente se repete? Porque vira e mexe tem esse movimento, o mundo vai acabar. Em vez de a gente ver
para o que vai surgir, as pessoas ficam com dor e ficam presas, ficam na deprê do que vai acabar. Talvez os estoicos me chamaram a atenção, porque me dá a impressão que os estoicos são que nem eu. Me sinto uma estoica, porque eu sou uma pessoa positiva, eu mudo as coisas, já transformo, já vou ver do meu jeito. Mas, de um modo geral, as pessoas veem o lado negativo, que não é um lado estoico. Me dá a impressão que os estoicos veem o lado bom da coisa, né? É isso? Eu estou entendendo certinho? A grande busca, né, dos estoicos é a procura da felicidade. A felicidade é a grande busca. Quer dizer que já se falava de... Eles são os primeiros filósofos a estar focando na felicidade ou antes deles já tinha gente? Então, havia uma procura, mas digamos assim, uma procura mais errática, né? Até porque a ideia de felicidade trazida pelos estoicos é uma ideia de felicidade viva, felicidade na vida, não uma felicidade que vai depois da vida, nem uma felicidade melancólica, uma felicidade saudosa de um período que passou. Então, talvez uma das grandes contribuições do pensamento estoico, da filosofia dos estoicos, seja a proposta de que a felicidade deve ser encontrada em vida. E a vida é a vida do ser vivo. A vida não é a vida da divindade. A vida, ela não é a vida dos símbolos, da linguagem necessariamente, e sim a vida viva. Os estoicos procuram a felicidade na vida e no fato de se perceberem vivos. A grande contribuição talvez seja essa, perceber que você está vivo e que até a morte faz parte da vida. Ai, que lindo! Adorei perceber que você está... Gente, mas esses caras eram bons, não? Perceber que você está... Agora, me falaram que o catolicismo, né? A Igreja Católica, ela vem um pouco dos estoicos. Eu tenho uma origem nos estoicos, eu tenho uma influência dos estoicos. Mas é interessante, porque eu sou católica. E sempre a sensação que eu tive de toda a minha educação católica é que você vai ser feliz depois, né? Não é um feliz agora. Então, vieram dos estoicos, mas houve uma pequena virada de jogo aí. O que acontece é assim, na época de Cristo, né, mesmo a Judéia, a Galileia, né, as colônias romanas, naquela região que hoje nós conhecemos como Oriente Médio, né, elas estavam muito helenizadas, ou seja, a influência grega, por intermédio dos romanos também, em várias regiões do mundo, e principalmente nessa região que nós estamos falando ali em Jerusalém, ela era muito grande. Então, muitos associam o cristianismo e o catolicismo, né, à filosofia grega, porque consideram, por exemplo, que alguns ensinamentos que estão no Evangelho, eles seriam neoplatônicos. Seria uma interpretação, né, simplificada, popularizada, digamos assim, para as massas, da filosofia platônica. E, com certeza, algumas iniciativas, alguns pensamentos dos estoicos acabam chegando também a essas regiões. Por isso que nós percebemos, muitas vezes, essa conexão, né, entre a religião católica, a religião cristã e a filosofia grega. Então, eu até ouvi falar também que os estoicos tiveram uma certa influência no budismo. E eu não sei, eu não sou uma conhecedora, eu não sou uma filósofa. Gosto e me encanto muito. Mas se eu for vendo aqui de fora, pelo que eu sei dos estoicos, eu encontro mais os estoicos no budismo do que no cristianismo. Engraçado, né? Porque, não, me dá essa sensação. Estou certa ou estou errada, professor? Nesse caso, fica muito difícil a gente perceber, na origem do budismo, né, uma influência dos estoicos, porque eram regiões muito afastadas do planeta ainda e que não tinham tanto contato. Porém, é muito provável que exista hoje, por parte de alguns budistas, né, uma percepção de certas semelhanças entre as suas ideias e as ideias que vêm da filosofia estoica. Né? Nada impede que um budista hoje, que se inicia, por exemplo, dentro de uma tradição filosófica, né, do Oriente mais remoto, que ele encontre na filosofia estoica muitos pontos em comum, como, por exemplo, né, essa preocupação com a felicidade e essa preocupação com o enriquecimento da nossa interioridade, o olhar para dentro, tá? E ter a vontade e a liberdade de poder fazer as perguntas. Essa talvez seja uma das coisas mais lindas que a filosofia nos ensina.
A filosofia nos ensina a beleza de perguntar. Ai, que genial. Você sabe que eu estou vendo você meio quebradinho, mas eu estou escutando bem o seu som. Então, isso é que importa. Se você está meio deformado, não tem problema. Porque você não é bonito mesmo. Você é lindo. Mas o seu som é que é mais importante, né? Porque pelo menos a gente pode continuar. Então fica difícil de continuar. Gente, quem quiser fazer pergunta para o professor, pergunta. O professor Vilalbo, eu conheci ele é professor de filosofia, um estudioso, uma pessoa super genial, e eu conheci ele lá no Instituto Europeu de Design. Então, ele dá aula para esse pessoal jovem, para esse pessoal que é criativo, que é inovador, né? E qual que é a importância, professor, de a gente estar dando essa filosofia, e até como eu estou falando bastante dos estoicos hoje, falar dos estoicos e da filosofia para esse pessoal que está inovando, que está querendo, que é disruptivo, né? Porque lá eu tive as aulas, visitava aquele lugar. Eu acho que aquele lugar lá, só o espaço já está muito disruptivo. Eu gosto muito de lá. E aí eu acho que o espaço influencia a gente, né? Quando eu estou lá, eu já me sinto uma outra pessoa, né? Então, quem quiser fazer pergunta, pode fazer. O professor está aqui à disposição. E nós estamos falando, quem está chegando agora, nós estamos falando dos estoicos. E a importância da felicidade e dos estoicos, da reinvenção. Nesse momento que nós estamos vivendo, que o pessoal acha que o mundo vai acabar. Mas sempre pensaram que o mundo ia acabar e nunca acabou. Sempre está se reinventando. Então, professor, para você dar aula de filosofia para pessoas que fazem inovação, disrupção, como é que é essa importância? Eu entendo que a importância é justamente essa que eu dizia antes, né? De você incentivar as pessoas para fazerem as perguntas, né? Se sentirem à vontade de perguntar. Porque a pergunta, ela expande os limites do nosso pensamento. Muitas vezes a resposta, né, ela não tem esse papel. As respostas que a gente recebe, elas desenham limites, elas desenham fronteiras, né, dentro daquilo que pode ser conhecido. E as perguntas, elas são o impulso que a nossa inteligência precisa para se expandir, para que ela possa ficar maior e assim, para que possa caber mais, digamos, né, conhecimento, né, para que possa caber mais ideias. Então, eu acho que um grande incentivo que a filosofia dá, que essas reflexões oferecem para a gente, né, é que a gente não tenha vergonha, que a gente não tenha medo, que a gente não se sinta preso por algum motivo, né, e deixe, portanto, de fazer as perguntas. E esse momento em que pelo qual nós estamos passando, ele é um momento muito importante para isso, para que a gente possa perguntar as coisas. E ao perguntar, saber perguntar, ou seja, perguntar, ter a paciência de ouvir a resposta que virá e que não necessariamente será aquela que a gente espera. Né? Deixar que o outro pergunte também. Né? Ou seja, esse movimento do perguntar, do diálogo que se constrói a partir da dúvida e não da certeza. Né? Observar a dúvida e a beleza da dúvida e a importância da dúvida para a expansão do conhecimento. Eu acho que esses dois elementos são muito importantes, né? Saber fazer a pergunta e valorizar a dúvida para quem quer inovar. Porque o novo, ele só pode ser novo mesmo se ele for desconhecido. O novo é o mistério. O novo é o que ninguém sabe o que virá. Né? Então, se já sabe, não é novo. Né? E se não é novo, a gente não pode falar de inovação. Então, a pergunta, a dúvida, ela oferece para a gente, né, uma chance de nós sermos corajosos. É necessário ser corajoso para se perguntar. E eu acho que para inovar é preciso ser corajoso. E para ser corajoso é necessário perguntar. Duvidar é muito importante. Tá? A dúvida é algo muito importante. A filosofia ensina a beleza da dúvida. Genial, sabe? A gente tem tanto medo de ficar na dúvida, a gente se sente fraco quando está na dúvida, né? É muito interessante. E depois, na nossa sociedade, a gente não foi ensinado a perguntar, a gente foi ensinado a responder, né? A gente tem que ter respostas prontas, saber as respostas e não saber as perguntas. Eu acho que esse foi o grande equívoco de todo esse tempo, que treinaram tanto a gente, e agora nós temos que reverter o negócio. O grande barato todo é você fazer a pergunta. Professor, tem aqui duas pessoas falando... Professor, quando que você vai fazer um curso online? Você tem um curso online? Eu estou achando que você tem um curso online? Eu não tenho, mas depois dessa oportunidade que você está abrindo aqui para mim, quem sabe? Eu estou me sentindo encorajado com o seu incentivo.
Estão perguntando assim, aqui tem uma outra pergunta. Especula-se que que eu não estou conseguindo enxergar aqui. Especula-se que eventualmente Sêneca e Cristo teriam tido contato. São contemporâneos. O que acha? Sabe algo? Será que eles tiveram contato? Sim, quem fez essa pergunta é meu querido amigo Alexandre Caldini. Aproveito para deixar um abraço para ele e agradecer o fato dele estar assistindo agora aqui a nossa live. E essa é uma pergunta que ela não é assim inédita, né? Especula-se mesmo essa proximidade. Não há, entre os historiadores, nenhuma evidência concreta de que esse encontro teria acontecido. É o encontro presencial dos dois, né? De que os dois teriam estabelecido contato um com o outro, teriam conversado um com o outro. Porém, o que a gente pode afirmar com certeza é que tanto Jesus quanto Sêneca cresceram, né, num ambiente helenizado, em que as ideias da filosofia grega cumpriam um importante papel. Então, talvez esse encontro ele tenha ocorrido, né, num espaço mais sutil, talvez, né? Justamente pela semelhança de alguns princípios defendidos, de algumas ideias, né, apresentadas pelos dois. Então, eu acredito que, com certeza, há uma coincidência aí, né, digamos assim, uma vibração semelhante aí de algumas ideias, né? Agora, o encontro mesmo, nós ainda não sabemos, que não há nenhuma evidência nesse sentido, concreta. Rodrigo, você até está falando Canisa, te chamam de Canisa, de Rodrigo, de tudo, né? Eu gosto de Vilauba, por causa do Alba. Vilauba, me soa muito bem, Vilauba. Vilauba, querido, então, se você acha que está acontecendo, como é que ele acha? Você acha que o que está acontecendo do vírus e profecia de Deus? O vírus e profecia de Deus, faz algum sentido para você isso? Olha, se a gente continuar, por exemplo, pensando na percepção dos estoicos, né, do que é o divino, eles diriam para a gente que o divino, né, ele se manifesta na natureza, mas também que na natureza existe um princípio de organização de tudo, né, que é chamado de logos, e esse princípio de organização de tudo, que nós chamamos de logos, ele poderia ter alguma relação, né, com a noção que muitas pessoas têm do que seria Deus, né? Deus como um grande organizador de todos os fenômenos, né? Um princípio organizador que orienta, né, para que tudo que deve acontecer, aconteça. E que nada que não deve acontecer, não aconteça. Então, esse princípio organizador, o logos, né, estoico, ele pode ser, por algumas pessoas, associado à ideia de Deus. Porém, para a filosofia estoica, como eu disse, né, as elucubrações, as reflexões a respeito da existência ou não de uma realidade espiritual que vai além desta nossa realidade imediata aqui, elas não são tão importantes. O mais importante, talvez seja a gente perceber que a vida é a grande essência sagrada, né? A vida é o que interessa, né? Tudo, né, que deve ser feito e que pode ser feito, deve ser feito e pode ser feito por nós, com temperança, com tranquilidade, a fim de valorizar e garantir a vida. Então eu respondo a essa pessoa que pergunta, né, sobre a relação entre a pandemia, o vírus e Deus e algum tipo de profecia, né, que o melhor talvez que a gente possa fazer seja realizar o divino na gente, valorizando a vida em todas as circunstâncias, respeitando a vida, valorizando a vida, que está, muitas vezes, né, na sua configuração mais bonita, mais interessante, na simplicidade. Tá? Então os estoicos nos diriam assim, talvez, se você quer encontrar o divino, e você quer encontrar uma razão divina para tudo que está acontecendo, então olhe, né, para aquilo que existe de mais simples. Olhe primeiro para você, para as suas ações, né, e para a felicidade que você consegue obter com cada uma das suas ações. Então, um ser humano que ajuda
o próximo nesse momento, ele está realizando o logos divino na sua prática. Né? Ele está abrindo caminho para que dentro da sua vida ele possa ser, digamos assim, Deus nesse momento. Né? Então, acho que esse é um conselho estoico para quem quer encontrar uma relação entre o vírus e alguma coisa divina. Gente, estou cada vez apaixonada por esses estoicos. Eu posso falar que eu sou uma estoica? Porque eu tenho muita afinidade com essas ideias, está muito dentro de mim. Agora, você sabe, professor, que eu digo assim, que a terra não é nossa, nós é quem somos da terra. E todo dia de manhã, quando eu acordo, porque eu durmo com venda, que aqui tem muita claridade na minha casa, então eu durmo com venda. E daí quando eu acordo, percebo que eu acordei no corpo, que eu estou viva ainda, já é uma glória de Deus. Quando eu tiro e vejo que tem sol, que tem claridade, que ainda o dia continua tendo dia, tem noite, gente, o planeta continua vivo, nós estamos aqui, eu já acho isso a presença de Deus. Eu acho que essa é a minha oração de manhã, quando eu falo assim, estou vivo e Deus continua mantendo esse planeta vivo, que eu faço parte desse planeta. Eu acho que fazer parte desse planeta, para mim, é uma coisa muito estoica, né? Então, perguntando aqui, se nós, depois dessa pandemia, se o ser humano vai... Porque está se falando muito disso, né? Até fica uma coisa bem... Não sei, até um mantra que está se tornando, né? Que as pessoas falam, que depois dessa pandemia tudo vai ser melhor e que todas as pessoas vão melhorar muito. E aqui ele pergunta, Rodrigo, sairemos pessoas melhores depois dessa pandemia? E como nós já tivemos várias crises, vários momentos que o mundo achou que ia acabar, que todas as vezes, sempre se as pessoas saíram melhor, então conta pra gente, Rodrigo. Eu acredito que nós poderemos sair de toda essa situação, seres humanos melhores, se a gente, sempre seguindo, né, o pensamento estoico, né? Se nós trocarmos a frivolidade pela frugalidade. Essa é uma oportunidade maravilhosa para a gente ser menos frívolo e mais frugal. Tá? O que é a frivolidade? A frivolidade é a falta de sensibilidade que faz com que a gente queira se empanturrar de tudo. Tá? Então, nada é o suficiente. Por quê? Porque a nossa relação uns com os outros, com o planeta, ela é uma relação frívola, ela é uma relação superficial, sem sensibilidade. Então, talvez, para cada um, isso é uma resposta que cada um é que tem que dar. Mas eu acredito que nós estamos vivendo uma oportunidade muito interessante de percebermos que o valor principal que talvez deva pautar as nossas ações a partir de agora seja a frugalidade. Tá? O que é a frugalidade? A frugalidade é a moderação. A moderação que vem de alguém que tem a sensibilidade, por exemplo, de perceber a beleza do pôr do sol, a beleza do nascer do sol, a beleza de respirar, a possibilidade de você poder alimentar o seu corpo com um pedaço de pão, com uma água fresca. Essas coisas, elas são uma das maiores riquezas. E se nós estamos treinados para termos essa sensibilidade, então nós não precisamos de tanto, porque o pouco, digamos assim, nos satisfaz. Nos satisfaz porque para nós, esse pouco, né, ele não é baseado numa ideia de escassez. A gente muda, né, o mindset e a gente não pensa mais em termos de escassez. A gente pensa em termos de abundância, sim, mas uma abundância que está na simplicidade, porque os nossos sentidos, a nossa inteligência, ela foi treinada para encontrar a beleza nas coisas que aparentemente são as mais comuns. A beleza se manifesta da forma mais esplendorosa. Isso é a frugalidade. Então eu acredito que podemos nos tornar pessoas melhores se esse período todo que está ocorrendo conosco agora nos servir para que a gente faça essa transição. Essa talvez seja a grande transição planetária que nós precisamos ter, né? Sermos menos frívolos, buscarmos nos empanturrar menos e percebermos, né, que pequenas coisas, como a flor que está atrás de você agora, elas podem, né, elas podem gerar na gente sensações e oferecer para a gente experiências muito enriquecedoras. Então eu acredito que é isso. Seremos pessoas melhores, conseguiremos uma mudança positiva no mundo se nos educarmos para trocar a frivolidade pela frugalidade. O excesso, que é um excesso baseado na escassez,
pelo simples, que está baseado na abundância. O simples e o abundante, eles não concorrem um com o outro. Eles são o complemento um do outro. Se a gente conseguir compreender isso, talvez o planeta viva uma nova era realmente, um outro momento. Né? Eu espero que isso aconteça dessa maneira. Ai, gente do céu, vamos levar ele para casa, deixar ele na nossa casa falando o dia inteiro desse jeito, coisa boa, coisa maravilhosa. Gente, nós temos mais meia hora de live, nós temos que aproveitar muito esse homem aqui, esse professor. Põe um aviãozinho, chama mais os seus amigos que precisam escutar isso também. E muitos coraçãozinhos, porque o Instagram adora coraçãozinho. Professor, tem uma pergunta aqui que eu achei tão bonita essa pergunta. Eu não vi o nome de quem pergunta, é o Silas. Ele pergunta assim, na sua opinião, quais perguntas seriam as mais urgentes a serem feitas no nosso contexto social planetário hoje? Eu acho legal essas perguntas, porque se você me der 3 perguntas, eu vou até anotar para escrever no espelho do meu banheiro. Porque as perguntas você não precisa nem responder. As perguntas já são... Elas já são tudo, né? Elas já criam um movimento tão grande dentro de você. Não é importante, não é a resposta, é o movimento que ela te gera. Quais seriam, pelo menos 3 perguntas que você acha que seriam interessantes para a gente guardar isso, para a gente levar para poder viver nesse momento que nós estamos vivendo no planeta Terra? Eu tenho... É engraçado porque, mesmo não tendo pensado antes nisso, né, essas perguntas elas me vêm muito facilmente. Assim. Eu vou dizer quais são. A primeira pergunta, que eu acho que é essencial, que todos façam, né, para a gente poder passar por esse período de transição de uma forma positiva. A pergunta é a seguinte, né? Da onde as coisas que chegam até nós, todos os dias, da onde elas vêm? Essa é a primeira pergunta que deve ser feita. Sabe, a pergunta de $1 milhão, né? Da onde as coisas vêm? Porque quando a gente pergunta da onde as coisas vêm, e nós vamos atrás da resposta, nós começamos a descobrir quem fez, qual foi o impacto na natureza para que aquilo viesse a existir, para que aquilo chegasse até nós. Então, uma pergunta muito importante, né? Da onde isso veio? Da onde as coisas vêm? A segunda pergunta, que eu acho que é muito importante ser feita por todos nós, é para onde as coisas vão depois que elas deixam a gente, depois que a gente deixa elas, depois que a gente coloca as coisas no lixo, depois que a gente não quer mais pensar nas coisas, a gente deveria continuar pensando nas coisas. Para onde elas vão? Quem leva elas embora? E leva para onde essas coisas? Perguntar isso é fundamental nos dias de hoje. Até mesmo, veja só, Leila, fazendo essa primeira pergunta, da onde as coisas vêm? Se eu me pergunto isso, e eu obtenho uma resposta satisfatória para mim, eu utilizarei, né, o meu dinheiro, os meus recursos, de uma forma mais sábia. Tá? Porque eu não vou, de repente, querer pagar uma determinada quantidade de dinheiro por um produto, por um objeto, que, na minha opinião, no meu julgamento, né, ele não deveria custar tanto, né, porque ele veio de um determinado lugar, foi feito de uma determinada maneira. Então, até mesmo para aquelas pessoas que se preocupam com as suas economias, com as suas finanças, essa pergunta é uma pergunta muito importante. E a outra também. Os recursos que eu coloco nas coisas, a energia que eu deposito nas coisas, qual é o caminho que ela toma, que ela direciona, né, no qual ela se direciona depois que ela deixa as minhas mãos? Para onde as coisas vão depois que elas passam para mim? Eu acho que essa é a segunda pergunta. E a terceira, que eu acho que é a pergunta que coroa as outras duas, é assim: eu consigo fazer com que as coisas que passam por mim, as pessoas que passam por mim, saiam do contato comigo melhores do que elas chegaram? Eu consigo fazer a diferença dessa maneira? Quem passou por mim, o que passou por mim, foi respeitado, foi dignificado, foi compreendido na sua complexidade? É alguém muito diferente de mim. Eu tratei bem, eu tratei com respeito. Essa pessoa está deixando essa conversa comigo melhor do que ela chegou, mais esclarecida,
mais consciente ou simplesmente mais feliz, mais esperançosa? Se todos nós nos perguntássemos, acho que essas três coisas, e realmente fizéssemos valer na nossa vida os efeitos dessas perguntas, o mundo sofreria uma transformação muito positiva, na minha opinião. Gente, você é lindo. Só isso aí já valeu pela Bíblia toda. Que coisa maravilhosa. Porque a pergunta, ela não consegue nem fechar, né? Porque a pergunta, ela se pergunta dentro da pergunta, porque são tantos detalhes que você vai se perguntar assim, não, e aqui? Porque é tanta coisa que passa pela gente no dia, né? E o que a gente faz com tudo isso? Com o que a gente pega? Que maravilhoso, fantástico, fantástico. Nossa, isso aí é uma oração. Isso aí é uma coisa fantástica. Que presente, que presente. E é interessante porque a pergunta que vem agora, que é de quem... Ah, meu Deus, sumiu a pergunta. Que é uma pergunta interessante que eu vi aqui, que é do... Ah, meu Deus, deixa eu achar a pergunta, porque eu achei bonita a pergunta dele. Ah, meu Deus, e agora vamos ver. É do R. Eu não sei, esse é seu amigo? Torquato? Não sei. Ricardo Torquato. Ah, é seu amigo, Ricardo Torquato. Ele pergunta, ele é poderoso, esse Ricardo Torquato, né? Ele pergunta aqui, como poderíamos criar narrativa? Ele é chique. Como podemos criar narrativas e retóricas acolhedoras para absorver os que não querem ouvir e conectar-se? É muito interessante, né? Sim. Aqueles que não querem ouvir, né, que se recusam a uma conexão, com certeza fazem isso, porque em algum momento, nas suas jornadas de vida, eles se sentiram machucados. Eles sentiram que eles perderam alguma coisa muito importante. Se isso é verdade ou é apenas uma ilusão, num primeiro momento, não cabe a nós, né, querer pegar e esfregar na cara da pessoa que ela acha que perdeu alguma coisa que ela nunca teve. Ou que ela acha que perdeu alguma coisa, sendo que, na verdade, aquilo que ela acha que perdeu continua ali, do lado dela. Não é a melhor maneira, né, de acolher essas pessoas que não querem ouvir, que não querem se conectar. Eu acredito que a melhor maneira de trazer essas pessoas, né, que estão ressentidas, porque por um motivo ou por outro, elas sentiram que perderam alguma coisa, é você mostrar para elas que elas sendo como elas são, porque o acolhimento ela é uma coisa muito difícil, porque o acolhimento, você não acolhe a pessoa do jeito que você quer que ela seja, isso não é acolhimento. Se você já quer transformar a pessoa num outro, como que ela vai se sentir acolhida? Se para você poder abraçá-la, ela tem que ser uma pessoa diferente, usar uma roupa diferente, né? Votar num candidato diferente, né? Defender a mesma ideia que você não quer acolher essa pessoa. Você não quer acolher essa pessoa. Você quer transformar essa pessoa. E ela já está machucada, ela já está ressentida. Ela não se abrirá para a transformação. Então, qual é a melhor maneira? Eu entendo. É fazer com que a pessoa perceba que ela, do jeito que ela é, com a energia que ela traz para esse diálogo, para essa conversa, ela tem algo positivo para oferecer, antes de mais nada, para ela própria. Para ela própria. Calma, antes de transformar a si próprio, antes de transformar o outro, repare que ninguém está tão ruim que não tenha alguma coisa muito boa para dar para si e para os outros. E essas pessoas que a gente percebe que estão perdidas, estão machucadas, elas perderam a capacidade de perceber que elas também têm algo bom. E às vezes, a gente tentando compreender um pouco melhor essas pessoas, a gente percebe que a revolta delas, que as lutas delas, lá na origem, são muito parecidas com as nossas. Né? Elas, por algum motivo, né, talvez se perderam por algum motivo, né, deixaram de enxergar alguma coisa, né? Mas mesmo a ira, mesmo a raiva, ela pode ser utilizada como uma energia de transformação. E a partir do momento que ela é usada e a pessoa percebe que ela faz parte de um plano para criar, não para destruir. Vamos lembrar dos estoicos novamente, né? Um plano de construção do novo, da vida. Né?
E esse plano de construção da vida, esse plano em si, né, e aí ele pode ser apresentado na forma de uma narrativa, ele acolhe, ele sempre deverá acolher, de alguma maneira, aqueles que vieram antes da gente. Para se olhar para o futuro com sabedoria, é necessário perceber, né, e honrar, por que não dizer, né, os ancestrais, aquilo que aconteceu antes, toda a sustentação, né, da natureza, da civilização, para que a gente pudesse chegar ao momento que nós estamos agora. Agora, para que a gente possa ter esse acolhimento e construir essa narrativa edificante, o primeiro passo, o mais difícil de todos, muitas vezes, é aceitar as pessoas exatamente como elas são, porque elas estão machucadas. E só depois de mostrar para ela que ela tem brilho, que ela tem luz nela também, nas suas ideias, né? Essa pessoa vai se acalmar, ela vai se tranquilizar, e aí na tranquilidade você pode negociar com ela a transformação. Mas se assim que ela chega, você tentar transformá-la, você não vai conseguir transformá-la. Então a narrativa acolhedora é a narrativa da aceitação, da tranquilização, aquela que procura encontrar no outro o que ele tem de bom. E ninguém é tão ruim que não tenha algo bom a ser revelado. Às vezes a pessoa precisa ser lembrada disso. E isso é muito importante. Né? Então eu acho que esse é o caminho. Por mais difícil que seja, não é fácil. A narrativa do acolhimento. Eu estou achando aqui que é lindo isso, estava achando, mas estava pensando assim, nessa velocidade que a gente vivia, até acho que a velocidade agora está um pouco melhor. A gente não tinha paciência de ficar nesse processo todo, porque isso precisa de tempo, né? Precisa dar meu tempo, precisa da minha presença, a minha consciência. As pessoas estão sempre aqui e ali na frente ao mesmo tempo, né? Então, esse estado de presença é uma coisa muito importante. E eu acho que esse momento que nós estamos vivendo com o confinamento, eu acho que a gente está tendo uma relação diferente com o tempo, percebendo, né? Coisas diferentes. Olha, o que mais me tocou dessa sua resposta foi assim que a gente já dá tempo para as coisas, né? Tempo de perguntar, de responder e de acolher o outro. Porque se eu não para ali para poder ver o outro, perceber o outro, eu já vou me colocando as minhas coisas e nem percebo como é que eu posso acolher. Tem uma pessoa que fez uma colocação, acho que eu achei muito linda aqui. As perguntas funcionam quase como símbolos, nos invocando significados condizentes à nossa condição, e cabe a nós desenvolvê-las. Nossa, eu achei muito lindo isso. Rodrigo, eu estava aqui pensando uma coisa. Os estoicos vieram com uma ideia tão boa, e parece assim que muitas, quer dizer, que isso formou o homem, essa ideia dos estoicos, né, esse pensamento, ele formou o homem, ele faz parte do homem, a gente percebe que passa pela gente, não é uma coisa estranha, é alguma coisa que tem a ver comigo, né? Posso não saber profundamente, mas tem a ver comigo. Agora, se a felicidade era a vida, se a felicidade era aqui e agora, não era onde eu vou chegar, não era antes nem depois, era aqui e agora, quando foi que a felicidade virou consumismo? Porque teve um momento que as pessoas acham que felicidade é consumir. E daí, gente, como é que foi? Porque é uma coisa tão do estoico para isso, para assim, gente, o que aconteceu? Quando foi que aconteceu essa transformação doentia, né? Vamos supor assim, uma coisa meio trágica, né? Essa é uma pergunta excelente e ela realmente tem muita relação com a filosofia estoica. Quando a gente diz assim, eu preciso me lembrar que eu estou vivo. Isso parece uma coisa óbvia, mas no nosso dia a dia, a gente não age como se a gente soubesse disso. E por que a gente não age como se a gente soubesse disso? E esse é o grande ponto, Leila. Em algum momento, e depois a gente pode até falar sobre que momento exatamente foi esse, ou como ele foi se intensificando ao longo do tempo, nós, seres humanos, começamos a atribuir, né, o dom da vida, a característica de estar vivo, a coisas que não estão vivas. Elas podem estar animadas, mas elas não estão vivas. E elas não estão vivas como nós. Né? O que é a vida? Né? O movimento. O que é a vida humana? O movimento que parte de uma escolha, uma busca, uma movimentação em direção a algo.
Por que eu sou capaz de escolher? Eu sou animado por uma força, né? Alguns vão chamar isso de razão, logos, outros vão chamar isso de o espírito. Você pode chamar do nome que for, mas eu sou animado por uma força que me faz ser capaz de escolher e de me movimentar em direção a essa escolha. O ser humano, com a sua inventividade, né, usando a linguagem de uma forma tão interessante como essa forma que a gente usa, com o passar do tempo, ele começou a atribuir a coisas não vivas a qualidade de serem vivas. E que nome nós damos para isso? Né? É a fetichização. Nós transformamos coisas, objetos, em coisas vivas. A gente enxerga aquela coisa, aquele produto, por exemplo, que a gente compra, como se ele fosse vivo. Talvez as pessoas estejam me escutando agora e estejam pensando assim, não, eu sei que uma camiseta é só uma camiseta, que um perfume é só um perfume, que um carro é só um carro. Num determinado nível de consciência, você sabe, mas em outro não. Sabe por que em outro não? Porque você espera que essas coisas que você compra determinem os rumos da sua vida. Elas passam a ser determinantes. E você passa a trabalhar para poder consumir essas coisas que você, por algum motivo, acredita que vão te indicar o caminho que você deve seguir. O seu carro, a sua casa, as suas roupas de marca, a balada que você frequenta, quando, na verdade, o único ser que pode indicar o caminho para você é você mesmo. Então, essa mudança, ela ocorre quando você começa a atribuir a direção, o movimento, a responsabilidade pela condução da sua vida, primeiro, para outras pessoas, e segundo, para coisas. Você começa a atribuir a vida para o que não está vivo, esperando que aquilo que não está vivo, mas que é animado pelo seu fetichismo, te diga o que você deve fazer. E aí você começa a seguir essa automatização. Porque essas coisas que elas não estão vivas, mas a gente imagina que elas estejam, são máquinas, são sistemas, são estruturas que elas têm movimento também. E aí o que vai acontecer, Leila? Você vai tentar se inserir nessa máquina, nesse sistema, como se você fosse uma engrenagem. E você não é uma engrenagem, você é um ser humano. Então, a sua vida passa a ser uma busca para se adaptar a esse movimento dessa grande máquina, que em algum momento a gente, na nossa loucura, como você falou, acreditou que estava viva. Mas ela não está viva, ela é um sistema. Quem dá a vida para ela, quem concede a vida para ela, somos nós. Se um número suficiente de pessoas como nós decidir que não vai mais alimentar com a nossa vida uma determinada estrutura, essa estrutura para de funcionar, ela para de girar. Só que a gente não percebe isso. A velocidade da nossa vida, ela não treina a nossa sensibilidade. E a máquina responde muito bem a isso, porque a máquina funciona numa velocidade incrível, muito mais rapidamente do que a gente. E quando a gente vai ver, a gente está tentando viver de acordo com a velocidade da máquina, de acordo com a velocidade do fetiche, não mais de acordo com a velocidade do ser humano, que é esse ser que acorda de manhã e agradece porque está vivo e porque o sol está brilhando. Essas coisas começam a passar desapercebidas para a gente. A gente começa a achar que essas coisas são menos importantes. E que ser parte da máquina é mais importante, mas não é. No fundo, a gente sabe disso. E essa é a nossa loucura. Uau, as pessoas estão falando coisas lindas aqui, está todo mundo encantado com você. Eu trouxe a pessoa certa, maravilhoso. Agora, eu estava aqui pensando outro dia, eu vi o nosso amigo, o Carreira, falar, e ele falou uma coisa genial. Ele disse assim, que os algoritmos, eles dão resultados e dão soluções todas ligadas ao passado, ligadas a resultados, ligadas a dados.
Só o ser humano consegue dar um resultado improvável, uma coisa enfim, que não seja pensada antes, que não tenha vivido com criatividade, com descobertura, com inovação. E a gente, eu acho engraçado que o ser humano hoje está competindo com isso aqui com o algoritmo. Ele está competindo com o algoritmo, ele quer ser melhor que o algoritmo. E ele não percebe que ele esquece de uma coisa que ele é mais, né? E aí você está falando, porque no fim nós estamos brigando com as máquinas aqui, se igualando às máquinas, sendo um mecanismo dessa máquina que nós criamos e não usamos o melhor que a gente tem, né? A gente se perde nisso. Você falando aqui, eu falei assim, gente, será que as pessoas que moram no campo, né? Porque eu moro em São Paulo e eu gosto de morar em grandes centros, eu nem sei se eu vou continuar gostando, mas depois dessa mudança eu não sei mais, mas eu gostava. Mas eu fico pensando, quem mora talvez tem mais contato com a natureza, essas pessoas, sabe, que escuta, é o galo que canta, que vive da natureza, talvez. Será que essas pessoas deve ter um nível de consciência, porque, nossa, elas estão num outro ambiente. Nós que estamos aqui, você mora em São Paulo, na capital, porque a gente que está na grande São Paulo, na capital, que vive com tudo isso em cima, realmente manter o nível de consciência está sendo uma oportunidade, esse confinamento. Está sendo uma grande... É doído falar isso, mas está sendo uma grande oportunidade. Eu não sabia que eu era capaz de ficar 50 dias dentro da minha casa. Eu saía, não sei para quê. Eu falei, gente, mas eu consigo ficar, e é maravilhoso ficar. Eu estou impressionada. Eu tinha uma necessidade de sair, agora eu consegui ficar. Pensei que eu ia enlouquecer. Não, enlouqueci. Eu estou há mais de 50 dias em casa, né? Então, o que você me diz isso? Porque realmente a gente está fora do... A gente está fora do centro da gente, né? Eu acho que... Como é que faz voltar esse centro? Escutar você falando de filosofia, falando dos estoicos, eu acho que é um grande caminho. Essas perguntas que você colocou é um grande caminho. Mas realmente nós estamos doentes, porque nós estamos fugindo do que é o mais maravilhoso do ser humano, né? Que é essa capacidade de ser em plenitude, em conexão com tudo e todos, né? Sim, a gente tem uma capacidade de adaptação que é impressionante. E isso é maravilhoso por um lado, mas pode ser perigosíssimo e terrível pelo outro, né? Porque nós somos criaturas extremamente bem adaptadas para reconhecer e para provocar, como disse o Carreira, né, um mistério, ou como dizem alguns filósofos, a contingência. Nós somos criaturas de mistério. Nós gostamos, né, daquilo que nos provoca, porque nós não temos a resposta, né? Entretanto, nós também somos criaturas de hábito. Né? E por sermos criaturas de hábito, né, se nós não tomamos cuidado, nós somos engolidos, né, de uma forma avassaladora por esses hábitos. O que aconteceu agora, nesses últimos dias com todos nós, né, foi um chacoalhão, né, nesse lado da nossa natureza, que é aquele lado do hábito. O hábito, ele tem uma propriedade incrível. Né? Ele nos convence de que alguma coisa absolutamente inútil, ela é indispensável. O hábito, o fazer as coisas todos os dias e aquelas mesmas coisas, né, tem um poder incrível de convencimento sobre a gente. Porque de repente a gente fala assim, não, eu preciso comer o pão, precisa ser o pão daquela padaria, o requeijão precisa ser colocado daquele jeito, com o canudinho virado para a direita do suco, senão eu não vou conseguir viver. Eu não começo meu dia sem isso. E é claro, você está fazendo isso há 3.000 dias na sequência, 3.000 dias, você está convencido de que isso é fundamental. Né? Só que aquele lado seu, que é o lado do mistério, que é o lado que de alguma maneira está preparado, né, para ver a ruptura, como nós falamos às vezes em filosofia, a ruptura da causalidade. Tudo é um jogo mecânico que a gente é capaz de decifrar de causa e consequência. Causa e consequência. Às vezes, algo emerge, um mistério emerge, sabe-se lá de onde, né? Mas nós estamos preparados também para ele. Eu acredito que a melhor coisa que nós temos a fazer é prestar atenção para o nosso lado, que se habitua facilmente às coisas, e sempre duvidar. Sempre duvidar. Quando um lado nosso, aquela vozinha, vira para a gente e fala assim, Rodrigo, você não vai conseguir só se você realmente passar na padaria, comer o pão com requeijão e o suco canudinho assim assado. Você escuta,
e você pensa, isso é um exercício, será? Será que eu preciso mesmo? Tudo bem, eu posso querer, isso é uma coisa, mas será que eu preciso? Esse é um ponto. Então, usar, né? Como é que eu lido com esse meu lado do hábito? Eu duvido dele, eu desconfio dele. Eu não fico bravo com ele, porque eu preciso dele, mas eu duvido dele. Né? E esse lado aqui, eu não posso deixar esse lado, o lado da maravilha, o lado do encantamento, o lado do mistério, eu não posso deixar ele secar. Eu preciso aguar ele de vez em quando. Eu preciso fertilizar ele de vez em quando. Porque esse lado de mim é uma beleza, ele é uma flor, né? Ele é uma joia. Eu preciso cuidar muito bem dele. Né? Eu não posso... Então, eu preciso, de vez em quando, duvidar do hábito e provocar na minha vida a presença do mistério. A presença daquilo que eu ainda não sei. Eu preciso me desafiar. Né? E assim, eu vou continuar sendo, de certo modo, uma criatura do hábito, mas eu não estarei refém do hábito, porque eu sou capaz de duvidar dele. E eu serei uma criatura aberta para que, ocasionalmente, eu me encante pela vida, com a capacidade que a vida tem de pegar as nossas concepções e virar de cabeça para baixo. Quantos de nós prevíamos que estaria acontecendo o que está acontecendo? Alguns preveram, mas a maioria não. Né? E ainda assim, aqui estamos nós. Quem poderia prever que eu seria chamado pela Leila Navarro para conversar com ela nessa quarta-feira? E ainda assim, aqui estamos nós. Menino, eu vou ter que te agradecer, que daqui a pouco eles desligam a gente aqui, a gente vai embora, então é melhor agradecer antes. Foi maravilhoso, as pessoas estão encantadas, eu vou ter que te chamar outras vezes, vamos ter que pensar alguma coisa junto, você é fantástico. Gente, as lives que eu faço, é gente que eu gostaria de bater um papo, e eu bato esse papo aberto para todo mundo compartilhar desse papo, e achei ótimo que vocês compartilharam aqui, né? Então, estão perguntando como, o que estão perguntando aqui do Rodrigo? O Rodrigo, como consegue? O Rodrigo tem um Instagram, o Instagram dele deve estar aparecendo aqui em cima, chama Camisa, né? Camisa, como é que chama isso aí? Camisa Rodrigo. Camisa Rodrigues, ele tem um Instagram, então quem quiser entrar em contato com o Rodrigo, nós vamos ver se fazemos outras ideias com o Rodrigo, porque eu acho ele maravilhoso, eu me encantei quando eu tive o curso com ele, e como eu te falei, eu trago gente aqui, que eu gostaria de bater um papo, e eu bato esse papo e abro para todo mundo, para a gente poder estar compartilhando isso. Eu queria só saber se esse horário é bom, gente, se vocês acham que de 5h30 a 6h30 é um bom horário. Quem achar que mais tarde é melhor, dá uma dica aqui, porque a gente faz isso para a gente estar podendo estar junto, então a gente tem que perguntar, se a gente não pergunta, não chega a lugar nenhum. E a live está sendo esse exercício novo que a gente está fazendo, Rodrigo, porque é uma coisa nova. Rodrigo, eu tenho milhões de coisas para te perguntar, mas eu não quero que esse Instagram pegue a gente pela metade e corte a gente aqui pelo meio. Eu quero te agradecer, as pessoas estão agradecendo, faça um curso online, aproveite coisas, eu posso ser sua mentora nisso, para te ajudar, porque você tem que explodir, você tem que trazer todo esse seu conhecimento, que você é uma delícia de pessoa, a gente fica horas te escutando, que é um super prazer. Muito obrigado, continua feliz e continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é, tá? E sempre aceite meus convites, tá bom? Gente, obrigado. Com certeza. Obrigado por todos vocês que estiveram com a gente até aqui, até agora, que daqui a pouco esse negócio vai fechar. Então, eu já vou desligar antes. Muito obrigado, valeu. Tchau, Rodrigo. Tchau, todo mundo. Até amanhã. Tem empreendedorismo social, que também é estoico. Os estoicos transformam desejo em empreendedorismo. Então, vem comigo amanhã às 5h30. Tchau, tchau. Tchau, tchau.